Nunca tinha visto o meu limoeiro dar flores. Já tinham passado 2 anos desde que eu o plantei. Ele crescia bonito verde e aparentemente saudável, mas não havia uma única flor. Até que eu descobri o segredo, apliquei a técnica, e em apenas 30 dias a planta inteira se cobriu de flores. Hoje eu colho limões todas as semanas, e o mais importante é que não foi sorte, foi entender o que estava bloqueando o processo. Se você tem um limoeiro que não dá frutos, ou se já passaram meses e você continua esperando sem ver nenhum resultado, fica comigo até o final. Neste vídeo eu vou te explicar exatamente o que eu fiz, por que isso funciona e como você pode aplicar isso hoje mesmo no seu limoeiro. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe, e é justamente isso que faz tantas pessoas falharem mesmo cuidando bem da planta. O verdadeiro problema não é fazer o limoeiro florescer uma única vez. O verdadeiro desafio é entender por que ele não estava florescendo, corrigir o que está bloqueando esse comportamento e depois manter a produção ao longo do tempo. Sem isso, mesmo que apareçam algumas flores, a planta volta a travar e o ciclo de frustração continua. Por isso, hoje não vamos falar apenas de flores, nem de um truque isolado. Vamos falar de como transformar um limoeiro bonito, mas improdutivo, em uma planta que finalmente começa a produzir de forma consistente. Essa mudança não acontece. Por acaso, ela acontece quando você começa a enviar os sinais certos para a planta. Um limoeiro que não produz frutos é um dos problemas mais comuns na jardinagem. A planta parece saudável, as folhas são verdes, o crescimento pode até ser vigoroso, mas não há flores e sem flores não existem limões. Esse contraste entre aparência e resultado é o que mais confunde, porque tudo indica que está funcionando quando na verdade não está. Muita gente acredita que isso é apenas azar, ou que a planta não presta, ou que basta esperar mais um pouco. Só que na maioria das vezes o problema não é nenhum desses. O que acontece é algo muito mais específico, e quando você entende isso, tudo começa a fazer sentido. O limoeiro está recebendo sinais errados. Essa é a primeira chave que você precisa entender, porque ela muda completamente a forma como você enxerga o problema. A planta não decide parar de produzir, ela responde exatamente às condições que recebe. Um limoeiro quase nunca deixa de produzir por um único motivo. O mais comum é que vários fatores estejam desalinhados ao mesmo tempo, e cada um deles empurra a planta na direção errada. Pode ser o fertilizante, pode ser a rega, pode ser a estrutura, pode ser a luz, pode ser o vaso ou até a idade da planta. Quando tudo isso se combina, o resultado é previsível. A planta cresce, se mantém viva e às vezes até parece forte, mas não entra no ciclo de reprodução. É por isso que você não vê flores, e sem flores não há frutos. A ideia é que ao final você consiga olhar para o seu limoeiro e identificar o problema sem precisar adivinhar. Se você gosta desse tipo de abordagem prática e direta, inscreva-se no canal Segredos da Natureza. Aqui o foco não é repetir dicas superficiais, mas entender como pequenas mudanças nas condições podem gerar resultados completamente diferentes. Agora, antes de tentar corrigir qualquer coisa, você precisa aprender a ler os sinais da planta. Esse passo é fundamental porque, na maioria das vezes, o limoeiro já está mostrando exatamente o que está acontecendo, mas esses sinais passam despercebidos. Se o seu limoeiro tem folhas grandes, muito verdes e escuras, com crescimento vigoroso e galhos longos, mas não apresenta nenhuma flor, o mais provável é excesso de nitrogênio. Isso engana muita gente porque a planta parece saudável, mas toda a energia está sendo direcionada para crescimento, não para reprodução. Em outro cenário, se o limoeiro cresce alto, fino e com pouca ramificação lateral, o problema pode estar na estrutura. A planta cresce, mas não se forma corretamente para produzir, porque o limoeiro precisa desenvolver ramos laterais e é nesses ramos que as flores aparecem. Agora existe uma pergunta que muda completamente o diagnóstico. O seu limoeiro nasceu de semente ou é enxertado? Essa diferença define o tempo de produção e pode explicar por que você ainda não viu resultado. Muitas pessoas se frustram sem saber que um limoeiro de semente pode levar anos para produzir. Isso não é falha, é o ritmo natural da planta. Já um limoeiro enxertado pode produzir muito mais cedo desde que as condições estejam corretas.
Se o seu limoeiro já floresce, mas os frutos caem antes de se desenvolver, o problema deixa de ser a indução da flor e passa a ser a sustentação da produção. Nesse caso, insistir nas mesmas soluções não resolve, porque o erro já está em outra fase do processo. Percebe como o sintoma pode ser o mesmo, mas a causa completamente diferente. É exatamente por isso que esse diagnóstico inicial é tão importante. Sem ele, você pode aplicar a técnica certa no problema errado e, quando isso acontece, o resultado não aparece. Agora que você já entende como ler os sinais do seu limoeiro, fica muito mais fácil avançar. E é justamente aqui que entra o primeiro grande erro, um erro extremamente comum que provavelmente está travando o seu limoeiro neste momento. O primeiro grande erro, e também um dos mais comuns, é o excesso de nitrogênio. Esse foi exatamente o erro que eu estava cometendo sem perceber, porque tudo parecia indicar que eu estava fazendo o certo. A planta crescia rápido, as folhas estavam verdes e o aspecto geral era saudável, o que normalmente leva qualquer pessoa a acreditar que está no caminho correto. Só que existe um detalhe que muda tudo e que quase ninguém entende no início. Um limoeiro não floresce melhor só porque está mais bonito ou mais cheio de folhas. Na verdade, ele pode estar visualmente perfeito e, ao mesmo tempo, completamente bloqueado para produzir frutos. O excesso de nitrogênio estimula principalmente o crescimento vegetativo. Isso significa mais folhas, mais galhos e mais expansão, mas não reprodução. A planta entra em um estado confortável, onde toda a energia é direcionada para crescer e não para florescer. É como se você estivesse dizendo constantemente para o limoeiro continuar crescendo, sem nunca dar o sinal de que chegou a hora de reproduzir. E enquanto esse sinal não chega à planta, simplesmente não muda de fase. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu estava usando um fertilizante genérico rico em nitrogênio, achando que estava ajudando, mas na prática eu estava reforçando o comportamento errado. O resultado era sempre o mesmo crescimento bonito, mas nenhuma flor. Aqui entra uma das verdades mais importantes que você pode aprender sobre cítricos. Quando o limoeiro já tem idade suficiente para produzir, ele precisa de outro tipo de equilíbrio nutricional. Ele deixa de priorizar crescimento e passa a precisar de estímulos para a reprodução. É nesse ponto que entram dois elementos fundamentais, o fósforo e o potássio. O fósforo está diretamente ligado à formação de flores, enquanto o potássio ajuda a fortalecer essas flores e sustentar o desenvolvimento dos frutos. O nitrogênio continua sendo necessário, mas deixa de ser o protagonista. Se ele domina a nutrição, a planta continua crescendo, mas não floresce. Se você equilibra corretamente, a resposta muda. Foi por isso que a primeira coisa que eu fiz foi parar completamente com fertilizantes ricos em nitrogênio e mudar a forma como eu nutria o limoeiro. Em vez de estimular crescimento, eu passei a estimular floração. A rotina que eu usei foi simples, mas muito mais alinhada com o objetivo da planta. Comecei a aplicar farinha de osso para aumentar o fósforo, usei pequenas quantidades de cinza de madeira para fornecer potássio e mantive uma base orgânica com chá de composto para não desequilibrar o solo. Essa combinação muda completamente o tipo de mensagem que a planta recebe. Em vez de continuar crescendo indefinidamente, ela começa a interpretar que chegou o momento de reproduzir. Só que aqui vem um ponto ainda mais decisivo e, em muitos casos, até mais importante do que o fertilizante: a água. O segundo grande erro é o excesso de rega, ou mais especificamente, uma rega constante demais. Isso parece contraditório porque muita gente acredita que manter o solo sempre úmido é o ideal. Mas para o limoeiro isso pode ser exatamente o que impede a floração. Na natureza, muitos cítricos florescem após um período de seca, seguido pelo retorno da água. Esse padrão funciona como um sinal biológico muito claro. Primeiro a planta sente uma leve dificuldade, depois percebe que as condições melhoraram e é nesse momento que ativa o processo de reprodução. Quando o solo está sempre úmido sem variação, a planta permanece em um estado contínuo de conforto. Ela cresce e se mantém ativa, mas não encontra motivo para mudar de fase. Foi nesse ponto que eu apliquei uma das técnicas mais importantes de todo o processo, o estresse hídrico controlado.
E a palavra mais importante aqui é controlado porque não se trata de abandonar a planta nem de deixar ela secar até o limite. A ideia é reduzir a rega por um período curto, geralmente cerca de 2 semanas, apenas o suficiente para que a planta perceba uma leve escassez. Durante esse tempo é importante observar os sinais sem exagerar. Depois desse período, o que acontece é o mais interessante. Você volta com a rega normal e combina isso com a nutrição correta. Essa sequência cria um contraste claro, e esse contraste funciona como um gatilho. Foi exatamente essa combinação que mudou a resposta do meu limoeiro. Não foi apenas parar de regar, nem apenas mudar o fertilizante, foi a sequência lógica entre os dois fatores. Primeiro, uma leve pressão, depois o alívio e o suporte nutricional. Esse padrão é o que faz a planta sair do modo de crescimento e entrar no modo de floração. E quando isso acontece, o resultado começa a aparecer mais rápido do que a maioria das pessoas imagina. Os primeiros sinais surgem em forma de pequenos botões, e é nesse momento que você percebe que finalmente está no caminho certo. Mas antes de se empolgar demais, existe outro fator que pode destruir todo esse progresso se não for entendido corretamente. Um fator que faz muitas pessoas acharem que a técnica não funciona, quando na verdade o problema está em algo ainda mais básico. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. O fator que muita gente ignora, mas que pode anular completamente qualquer técnica, é a idade da planta. Esse ponto é simples, mas decisivo, porque define se o seu limoeiro já está pronto para produzir ou se você está tentando acelerar algo que ainda não chegou no tempo certo. Existe uma diferença fundamental entre um limoeiro plantado a partir de semente e um limoeiro enxertado. Quando nasce de semente, a planta pode levar entre 5 e 7 anos para atingir maturidade suficiente para produzir frutos, e isso não é um erro nem falta de técnica, é apenas o ritmo natural dela. Tentar forçar esse processo normalmente não traz resultado e só aumenta a frustração. Já no caso de um limoeiro enxertado, a lógica muda completamente. Esse tipo de planta costuma produzir muito mais cedo, geralmente entre 1 e 3 anos, desde que as condições estejam corretas. No meu caso, o limoeiro era enxertado e já tinha mais de 2 anos, o que deixava claro que o problema não era o tempo, mas sim o manejo. Esse detalhe muda tudo porque evita que você perca tempo tentando corrigir algo que não precisa ser corrigido. Se o seu limoeiro ainda é muito jovem, o melhor que você pode fazer é cuidar bem e esperar. Mas se ele já tem idade suficiente e não produz, então existe um bloqueio claro que precisa ser resolvido. E é aqui que entra outro erro muito comum, a falta de poda de formação. Muitas pessoas evitam podar por medo de prejudicar a planta, acreditando que deixar crescer livremente é o melhor caminho. Só que no caso do limoeiro, isso costuma levar ao resultado oposto. Quando a planta cresce sem orientação, ela tende a formar um tronco dominante, crescer para cima e desenvolver poucos ramos laterais. O resultado é um limoeiro alto, fino e pouco produtivo, porque as flores surgem principalmente nos ramos laterais, não no crescimento vertical. Isso significa que não basta crescer, é preciso formar a estrutura correta. E essa estrutura depende da poda. Quando o limoeiro atinge uma certa altura, o corte da ponta principal estimula o surgimento de brotos laterais, e são esses brotos que vão criar uma copa mais aberta, equilibrada e produtiva. No início, isso pode parecer agressivo, mas foi exatamente essa mudança que fez diferença no meu caso. Em vez de continuar crescendo sem produzir o limoeiro, começou a gerar novos ramos laterais, e foi nesses ramos que as flores apareceram. Agora existe um fator ainda mais silencioso que muita gente ignora, porque não é visível a olho nu, mas que pode limitar completamente a resposta da planta. O pH do solo. O limoeiro precisa de um ambiente levemente ácido para absorver bem os nutrientes. Quando o solo se torna mais alcalino, a planta começa a ter dificuldade para absorver elementos importantes como o ferro, e isso afeta diretamente a capacidade de florescer. A planta continua viva, continua verde, mas perde eficiência. E esse tipo de problema é difícil de perceber porque não apresenta sinais tão claros quanto outros erros. Foi nesse ponto que eu usei um recurso simples,
mas que precisa ser aplicado com cuidado o vinagre branco. Não como solução mágica, mas como uma forma de ajustar levemente o pH quando necessário. A chave está na moderação. Uma pequena quantidade bem diluída pode ajudar a melhorar o ambiente do solo, mas o excesso pode causar o efeito contrário. Por isso, esse tipo de ajuste deve sempre ser complementar, nunca substituindo o manejo correto. E existe um fator que sozinho pode anular todos os outros: o sol. Você pode ajustar fertilização, controlar a rega podar e corrigir o solo, mas sem luz suficiente, o limoeiro não tem energia para produzir. Ele pode parecer saudável, mas não entra no ciclo de reprodução. O limoeiro precisa de várias horas de sol direto todos os dias. Não é luz indireta nem claridade, é sol direto. Quando isso não acontece, a planta simplesmente não responde como deveria. Muitas vezes a solução não é adicionar algo novo, mas remover o que está limitando. Mudar o local, eliminar sombras ou tirar a planta de um ambiente bonito, mas improdutivo, pode ser o que faltava. E junto com a luz, existe outro limite importante: o espaço das raízes. Um limoeiro mantido por muito tempo em um vaso pequeno acaba ficando limitado mesmo que pareça saudável. As raízes precisam de espaço para crescer e sustentar o equilíbrio da planta. Quando esse espaço não existe, o desenvolvimento fica comprometido e a produção também. Agora que você entende esses fatores mais profundos, fica claro que fazer o limoeiro florescer é apenas parte do processo. Existe uma fase seguinte ainda mais sensível, onde muitas pessoas perdem tudo sem perceber. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Agora chegamos a uma fase que muita gente subestima, e é exatamente por isso que perde quase todo o resultado. Fazer o limoeiro florescer é apenas metade do caminho, porque depois das flores começa uma etapa mais sensível, onde pequenos erros podem anular todo o progresso. Quando as flores aparecem, é comum pensar que o trabalho terminou. Só que não terminou. As flores são apenas o início e o próximo passo é o pegamento e o desenvolvimento dos frutos, que exige um tipo de cuidado diferente. O limoeiro é autopolinizador, mas você ainda pode ajudar a melhorar esse processo. Um pincel suave passando de flor em flor pela manhã ou um leve movimento na planta já aumenta a distribuição do pólen. São ações simples, mas fazem diferença quando o objetivo é aumentar a taxa de frutos. Depois disso surgem os pequenos limões, e aqui entra um ponto importante para evitar frustração. Parte desses frutos vai cair, e isso é normal. O limoeiro regula naturalmente a quantidade que consegue sustentar. O problema não é a queda parcial. O problema é quando quase todos os frutos caem. Isso indica que ainda existe algum fator limitando a planta. Existem 4 causas principais para isso. A primeira é falta de água depois da floração. O estresse hídrico funciona para induzir flores, mas depois que os frutos começam a se formar, a planta precisa de estabilidade. Se a falta de água continua, a queda aumenta. A segunda causa é falta de nutrientes. A planta já fez esforço para florescer e iniciar os frutos, e agora precisa de suporte para manter esse processo. Sem nutrição adequada, ela não consegue sustentar o desenvolvimento. A terceira causa são pragas sugadoras, como pulgões e cochonilhas, que enfraquecem brotos e frutos jovens. A quarta causa é o excesso de carga, quando o limoeiro inicia mais frutos do que consegue manter e elimina parte deles naturalmente. Entender isso evita um erro comum, que é achar que tudo deu errado quando, na verdade, o processo está funcionando dentro do esperado. Agora existe outro ponto que define se essa técnica vai funcionar ou não, e são os erros mais comuns na aplicação. O primeiro erro é exagerar no estresse hídrico. Se você força demais o estímulo, deixa de ajudar e passa a prejudicar a planta. O segundo erro é usar vinagre em excesso, tentando corrigir o solo sem controle. O terceiro erro é continuar usando fertilizantes ricos em nitrogênio enquanto tenta induzir floração. Isso mantém a planta no modo de crescimento e bloqueia a transição. O quarto erro é ignorar o sol. Muitas pessoas insistem em fertilizantes e soluções, enquanto o limoeiro continua sem receber luz suficiente.
O quinto erro é manter a planta por muito tempo em um vaso pequeno, limitando o desenvolvimento das raízes. O sexto erro é podar no momento errado ou podar uma planta enfraquecida. E o sétimo erro muito comum é conseguir flores e depois descuidar da rega e da nutrição quando os frutos começam a aparecer. Evitar esses erros é tão importante quanto aplicar a técnica correta, porque muitas vezes o problema não é o que falta fazer, mas o que está sendo feito de forma errada. Agora vem a pergunta mais comum: quanto tempo leva para ver resultado? Se o limoeiro já tem idade suficiente e o problema era de manejo, as mudanças podem aparecer em poucas semanas. Primeiro surgem os botões florais, depois as flores se abrem e em seguida começa o desenvolvimento dos frutos. Essa fase exige paciência, porque uma coisa é fazer flores aparecerem e outra é colher limões maduros. Dependendo da variedade, esse processo pode levar meses. O ponto mais importante é entender que a floração já é o sinal de que você corrigiu o caminho. A partir daí, o foco passa a ser manter as condições corretas. Se você quiser resumir tudo em um plano simples, pense assim: evite excesso de nitrogênio e direcione a nutrição para fósforo e potássio. Use um período curto de estresse hídrico e depois volte à rega equilibrada. Garanta que a planta tenha idade suficiente, faça poda para estimular ramos laterais e ofereça solo adequado. Corrija o pH, quando necessário, assegure sol direto e dê espaço para as raízes se desenvolverem. Após a floração, mantenha a estabilidade de água e nutrientes para sustentar os frutos. Foi exatamente essa combinação que transformou o meu limoeiro. Não foi uma única ação, foi alinhar todos os fatores. E essa é a lição mais importante. O limoeiro não está falhando, ele está respondendo às condições que recebe. Quando você muda as condições, a resposta muda. Se esse conteúdo te ajudou, inscreva-se no canal Segredos da Natureza. E me conta quanto tempo o seu limoeiro está sem produzir e qual desses fatores você acha que pode estar travando o resultado.